A ciência, se comparada à realidade, é primitiva e infantil, porém, é a coisa mais preciosa que nós temos. E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala é o Vini no canal Singularidade. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aos 100 inscritos aqui no canal. Isso já é uma quantidade de inscritos bem grande para um canal que só tem um mês e ainda mais para um canal de ciência e educação. Muito obrigado para você que curtiu, compartilhou, comentou, se inscreveu aqui no canal. O universo poderia ser imutável. Seria bem tedioso se viver num lugar assim. Ou ele poderia ser totalmente aleatório ou funcionar de uma maneira muito complexa. Nesses dois casos, não existiria o que nós chamamos de ciência. Felizmente, o universo é previsível e arbitrário. Se o Sol nasce no leste, ele sempre se põe em oeste. Se você jogar qualquer objeto para cima, ele sempre cairá em direção ao chão numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se você observar bem o céu noturno, você vai perceber que ele sempre tem as mesmas constelações e as mesmas estrelas. Se você observar bem as órbitas planetárias, você vai perceber que elas seguem várias leis físicas e matemáticas, como a lei da gravitação universal, as leis de Kepler e um pouco de relatividade geral. Possa parecer que essas leis da natureza são muito complexas para pessoas normais entenderem, mas elas são bem simples. Eu vou estar mostrando agora um exemplo bem legal sobre a terceira lei de Kepler. Ela envolve um pouco de matemática, mas mesmo se você não gosta de matemática, você vai achar ela bem legal. Ela diz que os quadrados dos períodos são diretamente proporcionais aos cubos das distâncias. Ela diz que se nós sabermos a distância que está um planeta da Terra, nós podemos calcular o seu período de órbita, o tempo que ele demora para dar uma órbita no Sol. E também sabendo o período de órbita, nós podemos calcular a distância que ele está do nosso planeta. É bem simples. Nós vamos pegar a distância que o planeta está e usar a unidade de medida astronômica, também chamada de UA. Essa unidade equivale à distância da Terra até o Sol. Eu estou deixando uma tabela com as distâncias para quem quiser fazer o cálculo. Vamos pegar, por exemplo, Netuno. Nós vamos pegar essa distância e elevá-la à terceira potência, ou seja, multiplicar ela por ela mesma 3 vezes. Agora nós vamos pegar a raiz quadrada dela. Para quem não sabe fazer raiz quadrada ou potenciação, é só você usar a calculadora que também serve. Tirando essa raiz quadrada, nós saberemos o período orbital desse planeta, quanto tempo ele demora para dar uma órbita no Sol. Ou seja, com simples cálculos de raiz quadrada e potência, nós conseguimos calcular a órbita de um planeta, só sabendo a distância dele. Então sim, a maioria das leis da natureza são bem simples de serem entendidas. Enfim, se nós observarmos bem a natureza, ela segue padrões. Entendendo esses padrões, nós podemos prever o futuro ou voltar no passado. Por exemplo, se Einstein está certo, ou se a relatividade geral está correta, o universo está se expandindo, correto? Sim. Então, é isso. Se revertermos o tempo, o universo ficará menor. Entendi. Então, se ele está se expandindo, no passado provavelmente ele foi bem menor. E quanto mais no passado nós formos, mais denso e quente ele será. É daí que veio a ideia do Big Bang. A grosso modo, é claro. Se nós pegarmos a força que um objeto está sendo lançado e a sua massa, nós podemos calcular a sua aceleração. Se nós estudarmos as leis da balística dentro de um projétil, nós podemos determinar a sua rota. Através do decaimento radioativo, nós podemos saber a idade de qualquer objeto. Nós só sabemos a idade da Terra porque um meteorito sempre decai nos mesmos períodos de tempo. No caso, o cientista Clair Peterson percebeu que um relevo de meteorito era a coisa mais antiga que podia ser datada da Terra. Então ele criou a primeira sala limpa para ver o decaimento daquele material. Ele percebeu que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, com uma margem de mais ou menos 1% de erro. O método científico trabalha com esse pilar, essa ideia de que as leis da física são as mesmas em qualquer lugar e período do universo. Esse método funciona através de observações cuidadosas, isolar variáveis e testes refinados. A ciência funciona com o equilíbrio entre o pensamento cético e a admiração. A admiração para propor novas ideias e o ceticismo para testá-las, para diferenciar as especulações dos fatos.
Na ciência não existe uma autoridade. A única diferença entre o Stephen Hawking e um cientista qualquer é que o trabalho do Hawking vai ter um pouco mais de credibilidade, mas de qualquer jeito vai ser testado e revisado. E se o trabalho se mostrar falho, ele vai ser descartado. Uma grande diferença entre a religião e a ciência é que a ciência está sempre aberta a novas ideias e conceitos. E ela sempre tem a humildade de dizer quando ela está errada. A ciência já errou inúmeras vezes, como por exemplo, a gravidade ser uma força, o átomo ser a menor partícula, o tempo ser imutável. Enfim, a ciência pode errar. Por mais eficiente que seja o método, são humanos que fazem esse método, e eles erram. Mas é sempre melhor dar 2 passos para trás e seguir o caminho certo. O fato de mudarmos de ideia na ciência significa que nós estamos mais preocupados com a verdade do que o nosso simples ego. A ciência é muito menos arrogante, como a maioria das pessoas gostam de dizer. Mas é claro que os cientistas evitam ao máximo estarem errados. Para uma ideia como a evolução ser considerada um fato científico, ela já foi uma hipótese que precisava ser testada. Depois de muitos testes e comprovações de que a ideia estava certa, a evolução passou a ser uma teoria científica. Se alguém argumentar que a evolução é somente uma teoria, ela está certa. No entanto, na ciência o significado de teoria é bem diferente do que o significado normal. Uma teoria pode ser comparada a uma lei, como por exemplo, a lei da gravidade. A diferença é que uma ideia é contra a crença tradicional e a vaidade humana, enquanto outra é indiscutível e fundamental na natureza. O método científico pode ser resumido a essa frase: eu não quero acreditar, eu quero saber. Ela é uma busca pelas evidências onde quer que elas levem, mesmo que elas nos tirem do centro do universo e nos mostrem que nós somos mais significantes do que grãos de areia ou gotas d'água. Para quem se interessou por essa afirmação, é só clicar no vídeo que eu falo sobre aonde nós estamos no universo. O método científico se mostrou a forma de pensamento mais eficiente da humanidade. Pense há meio século atrás, onde não existiam computadores, celulares, televisões, radiotelescópios avançados, enfim. Esse salto tecnológico que nós estamos tendo se deve a pessoas que pensaram diferente e seguiram o método científico, como por exemplo, Johannes Kepler, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Max Planck, Maxwell. Essas pessoas revolucionaram a ciência e o mundo. No caso, os cientistas Kepler, Copérnico, Galilei, por terem começado o estudo sério em astronomia. O Isaac Newton pela sua compreensão gravitacional, suas leis de movimento e de ótica, enfim. Albert Einstein pela sua visão revolucionária sobre espaço e tempo, que até hoje buga a cabeça de muitas pessoas. Max Planck por ser basicamente o pai da mecânica quântica. Maxwell por unificar a eletricidade com o magnetismo. Ele basicamente criou a eletricidade. Esses cientistas moldaram a nossa sociedade atual. Sem eles, provavelmente nós estaremos presos aos pensamentos medievais e basicamente sem tecnologia. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É por isso que a gente divulga ciência aqui no canal, porque ela consegue revolucionar uma sociedade, consegue duplicar nossa expectativa de vida, é totalmente benéfica. Fora o mau uso dela que pode criar atrocidades, só que isso é assunto para outro vídeo. Comente aí nos comentários caso você tenha alguma sugestão. Essas aqui são nossas redes sociais para vocês nos seguirem. A página no Facebook também é legal. Então é isso, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Falou!